Eu vejo anjos com a mesma nitidez com que veria um ser humano parado na minha frente. E às vezes, até mesmo as almas de entes queridos. A ciência atual está procurando pela consciência. Eles não vão encontrá-la. Ela não está no seu cérebro. Perceba que você não é apenas carne e osso. Você também é um ser espiritual. O livro de memórias de Lorna Byrne, Anjos em Meus Cabelos, já vendeu mais de 1 milhão de cópias. Esta é uma mulher que foi salva da morte muitas vezes pela orientação de seres que só ela consegue perceber. Você pode nos explicar o que é que você consegue acessar? Você tem todos os dons que eu tenho. Por algum motivo eles foram desligados. Mas se você praticar, pode começar a enxergar. No passado nós éramos mais telepáticos. Imagine se Jesus voltasse agora e falasse sobre amar o próximo, acabar com a guerra, ser gentil. Os líderes do mundo ficariam apavorados com ele. Fale sobre sua experiência de encontrar Satanás. Eu estava com medo, mas sabia que aquilo não podia me machucar. Deus estava me mostrando o mal do mundo. Quanto acesso você tem a informações do futuro? Eu tenho bastante. Eu adoraria que a humanidade despertasse um pouco. É um presente tão precioso estar viva. Não me importo com quem você é ou o que fez. Eu te amo. Eu vejo algo em você que você não consegue ver em si mesma. Sua alma, essa centelha de luz de Deus, o quão pura e boa você é, e eu acredito em você. Eu vejo todas vocês, todos os momentos da minha vida humana e além. Oi, eu sou a Mayim Bialik. Eu sou o Jonathan Cohen. E bem-vindos à nossa análise. Temos um episódio muito especial hoje. E é um episódio bem diferente. A mulher com quem vamos conversar teve uma vida que, ao que tudo indica, é realmente inacreditável. Desde muito jovem, ela percebeu que não estava sozinha no universo, certo? Mas ao longo da vida, ela encontrou seres. Ela teve experiências com pessoas que já não estavam mais vivas. E ela recebeu informações que não poderia ter de nenhuma outra forma, a não ser se tivesse sido informada por alguma fonte externa. Esta também é uma mulher que foi considerada como tendo deficiência no desenvolvimento. A palavra que a família dela usava era retardada. E ela acabou crescendo, se casando, tendo muitos filhos e escrevendo 8 livros. Ela é uma autora best-seller internacional. Esta é uma mulher que foi salva da morte muitas vezes pela orientação de seres que só ela consegue perceber. E há uma quantidade enorme de coisas para explorarmos. É realmente uma honra poder conversar com Lorna Byrne. Anjos em Meus Cabelos é sua autobiografia. Ela vendeu mais de 1 milhão de cópias no mundo todo. Ela escreveu outros 7 livros, todos com informações que ela acredita estar acessando e que estão disponíveis em um plano diferente de experiência consciente. E caso você já esteja pensando o que é, eu recomendo que você confira nossos episódios, por exemplo, com o físico teórico Thomas Campbell, que fala sobre muitas das mesmas coisas, mas em uma linguagem um pouco diferente. Mas Jonathan e eu estamos focados em encontrar o que há em comum entre todas as pessoas que têm experiências que a ciência ainda não conseguiu explicar. A filosofia de Lorna e o que ela aprendeu também são incrivelmente consistentes com muitas tradições espirituais indígenas no que diz respeito ao nosso lugar no planeta, a nossa relação com a natureza e a nossa relação com os outros. Esta é definitivamente uma das conversas mais incomuns que já tivemos, mas acredito que tem muito a acrescentar às nossas vidas sobre aquilo de que somos capazes. Focar no que somos capazes de fazer é algo incrível, porque ela descreve que, em determinado momento, especialmente quando vivíamos mais próximos da natureza, todos os humanos percebiam diferentes níveis de existência e diferentes aspectos da experiência humana, e que perdemos isso ao longo do caminho. Mas agora há um grande despertar e que estamos retornando a uma intuição aumentada, uma habilidade extrasensorial ampliada, sendo capazes de entender e acessar nossos guias, anjos da guarda, pessoas que já partiram, até mesmo compreender auras e o que elas significam, observar um corpo para identificar possíveis doenças e onde ele pode precisar de ajuda.
Este é um episódio em que vamos pedir para você deixar sua descrença de lado e deixar de lado qualquer ideia pré-concebida que você tenha, não só sobre a palavra Deus, mas também sobre a palavra anjos, a palavra guias, até mesmo a noção de mensageiros. Então, esses são todos os termos humanos que estamos usando e que Lorna está usando para tentar descrever um relacionamento e uma interação com algo fora do quadro visual e perceptivo da maioria das pessoas. Mas você não precisa acreditar em anjos da forma como talvez tenha aprendido quando era criança para entender do que fala Angels in My Hair e o que significa dizer que todos nós estamos cercados por anjos da guarda ou guias. Então estamos pedindo para você realmente deixar o seu lado cínico de lado dessa vez. Tenha uma mente aberta e um coração aberto. Há tanta bondade neste episódio. É realmente um prazer receber Lorna Byrne ao The Breakdown, diretamente da Irlanda. Analisando. Lorna, bem-vinda ao The Breakdown. Estamos muito ansiosas para conversar com você. Tenho mais perguntas do que você poderia responder em uma vida, mas estamos muito animadas por compartilhar este momento com você nesta manhã. Bem, eu também estou animada por participar desse podcast com você. Então, eu acabei de pedir a Deus e a todos os anjos e a tudo, toda essa energia para se manifestar, sabe? O que você diria a todo ser vivo, até mesmo os seres vivos que nós... Bem, eu diria que a maioria dos seres humanos não vê ou ouve. Bem, esse é um lugar perfeito para começar. Então, você possui uma habilidade que você nunca pensou como uma habilidade, porque é simplesmente a forma como você sempre viu o mundo. Mas você pode explicar para nós o que exatamente você consegue acessar? Eu vejo fisicamente, até olhando pela janela aqui, sabe? Eu vejo as árvores, as montanhas, a vida selvagem e o gado, mas eu vejo muito mais do que isso. Como eu estou sempre tentando explicar para as pessoas, nosso planeta, cada ser vivo é tudo energia, se é assim que chamamos. Eu nem tenho tanta certeza. E é como se cada coisa, até mesmo a grama, sabe? Aqui na Irlanda a gente vê como verde, 40 tons de verde. Mas eu vejo tantas outras cores vindo de a própria grama. É só... E claro, eu vejo, sabe, às vezes a alma de alguém. Eu vejo os anjos, mas eu vejo tudo isso fisicamente. E para mim é simplesmente normal. E só quando alguém como você faz uma pergunta dessas, sabe, eu já fui questionada. O que você consegue ver no meio disso? E sabe, ver o ar se movendo e o vento se movendo e ver tudo, como eu diria, até mesmo, sabe, a poluição na atmosfera, mas ver o que entra, sabe, de fora do nosso planeta, sabe, o que vem do universo também. Toda essa luz que viaja. E às vezes eu vi, algumas pessoas podem chamá-los de guias, mas eu chamo de anjos, sabe, viajando nessa luz também. Para mim é fascinante, mas eu achava que todo mundo podia ver tudo isso, sabe? Especialmente quando eu era muito jovem e os anjos simplesmente diziam: Lorna, sabe, não diga nada. Eu tinha que manter isso em segredo. E você tem que lembrar, sabe, eu não sei ler direito, eu sou extremamente disléxica. Então, quando eu era criança, até mesmo quando eu era adolescente, até mesmo como adulta, e até hoje, as pessoas me veem como, sabe, bem, alguns deles, não todos, como você diria, uma retardada. Ela é louca, ela é maluca, sabe? E eu consigo olhar para o corpo humano e ele se torna translúcido. Tenho certeza de que você sabe que tudo é translúcido. Sabe, se você acha que não, ela está enganada. E tenho alguns médicos interessados em aprender a ver, sabe, o corpo humano dessa forma. Então eu estou planejando no futuro, mas somente para médicos fazerem um workshop de 4 ou 5 dias para ajudá-los a aprender como enxergar. Porque eu não entendo, porque você não consegue enxergar, sabe? E eu diria para as pessoas, é meio que...
Eu estou enxergando através da minha parte espiritual, da minha alma, pelos meus olhos humanos, mas por cada partícula do meu corpo humano também. Isso é apenas um corpo, às vezes. Eu não entendo por que, sabe, os humanos são do jeito que vocês são. Eu acho isso confuso. Concordo. Também não entendo como somos assim. Eu não entendo por quê, porque a humanidade, sabe, sua alma, a sua parte espiritual é puro amor, sabe? E por que que a gente não mostra esse amor para cada um de nós? Ainda assim, buscamos todos os dons que não se compram numa loja. Você já tem todos eles. Sabe? E para mim é isso, porque eu ainda estou aprendendo. Deus e os anjos, meus guias, ainda estão me ensinando. Sabe? Eu ainda estou aprendendo. Então, se alguém te disser que sabe tudo, de jeito nenhum. Tipo, este mundo é fantástico. É tão, tão bonito. E os seres humanos? É como se eu dissesse a Deus, sabe? Porque não posso sacudi-los para acordar. Eles não entendem o quão incrível você é. Você é capaz do impossível. E eu sempre me lembro de um cientista dizendo para mim, Lorna, se um cientista algum dia disser para você que algo é impossível, aliás, Lorna, essa pessoa não é um cientista, porque tudo é possível. E sim, até mesmo a poeira estelar que está chegando. Você sabe, você está respirando poeira estelar. Você sabe, isso está entrando em você. Tipo, isso não é incrível? E você sabe, nós estamos fazendo esse podcast. Por onde você acha que isso está viajando? Pela luz. E sua alma é luz, é aquela centelha de luz de Deus. Sabe, seus guias, até mesmo as almas dos entes queridos são luz. E elas são lindas. Tipo, eu mesma estou meio impressionada. Tipo, eu sempre achei que todo mundo sabia todas essas coisas. Tipo, quando você tem um professor ou alguém vindo de Oxford ou muito instruído, ah, aí eu faço a pergunta para eles, sabe, tipo, você certamente sabe tudo isso, né? Eles respondem, não, estamos aqui para aprender. Tipo, para mim isso eu achava que as pessoas que iam para a escola, ensino médio, universidade, você sabe tudo isso. E para mim isso é normal, você tem que lembrar. É, acho que é mais ou menos aí que gostaríamos de ter você meio que ajudasse a gente a meio que contextualizar isso. Uma das perguntas que eu tenho, e digo isso de uma forma carinhosa e generosa, por que você? Por que você foi escolhida? Por que você recebeu um dom que eu não sei se já ouvi falar de mais alguém tendo esse conjunto específico de habilidades, ou consciência, ou percepção? Eu já perguntei a Deus muitas vezes, sabe, porque sabe, e sempre recebo a mesma resposta, por que não você? Eu acho que talvez uma parte disso tenha a ver com ser talvez severamente disléxica, não ser contaminada pelo mundo. Sabe, meus professores têm sido os anjos e Deus, e você pode chamá-los de guias, que recebem nomes diferentes em todo o mundo. Eles me ensinaram tudo o que eu sei, até mesmo levantar a mão quando preciso ir para a direita, sabe? Porque tenho dislexia severa. Então, eu também falava com as mãos, desse jeito, desse modo. Eu não sei, eu reclamo com Deus e digo: por que ele não escolheu um homem? Porque um homem seria ouvido. Mulheres ainda eram menosprezadas, sabe? Não éramos ouvidas. E de certa forma, sabe, qualquer pessoa que permite-se ficar aberta, permite que a alma venha à tona. Esse amor, essa compaixão, essa compreensão, conectando-se espiritualmente. Sabe, nós temos medo. As pessoas têm medo, sabe, porque têm medo de serem ridicularizadas e zombadas. Eu não sei por que eu, em certo sentido. Por que não você? Por que não Jonathan?
Você sabe, e mesmo assim eu sei que você tem todos os dons que eu tenho. É que eu acho a religião, ou até antes da religião, por algum motivo suprimiu isso em nome do poder. A humanidade mudou. Sabe, nós ficamos mais obcecados com, sabe, ter controle e ter poder. E a gente vê muito disso acontecendo hoje em dia no mundo. Mas eu tenho que sorrir porque há muita coisa boa por aí. E esse entrelaçamento vai acontecer. E essa é a conexão entre o corpo humano e a alma. E novamente, esse é outro estágio da revolução. E a ciência está neste momento, porque eles me disseram isso, esperando o próximo estágio da evolução. Elas sentem que está perto. Então, eu acredito que é a interligação. E eu sempre me lembro de me perguntarem, sabe, Lorna, de onde você tirou a palavra interligação? E eu só disse, bem, Deus disse a interligação. E eles simplesmente se viraram e disseram, bem, essa é uma palavra que a ciência usa há muito, muito tempo. Eu ouço você falando sobre quando, em certo momento, os humanos tinham isso de forma muito mais ampla entre todo mundo, que havia pessoas que poderiam acessar essas informações extrasensoriais e que, através do processo de educação, industrialização, priorização para construir fábricas e talvez nem mesmo na era industrial, mas mesmo antes disso, quanto mais começamos a viver fora de uma conexão natural com a Terra, menos conectados à Terra. Começamos a perder isso e a sair dessa conexão para construir a sociedade e as estruturas que temos hoje. E especialmente durante a era da expansão da religião, a religião nos ensinou a não fazer isso, a depender da autoridade religiosa para entender a realidade ou a verdade. E agora parece que há uma aceleração interessante da tecnologia que quase espelha o nosso avanço espiritual. A ideia de que somos luz e que luz e energia são o que alimentam nossa tecnologia e conectam a internet. A internet reflete nossa evolução espiritual com informação acessível e compartilhada instantaneamente em todo lugar. Da mesma forma que você pode olhar para a Terra e ver todas as múltiplas camadas de dimensões, seja do espírito ou da alma, isso é parecido com a internet, de certa forma. E à medida que a internet se expande, também se expandem as ideias das pessoas que estão ouvindo, que agora podem ser lembradas de que há mais na realidade física e na realidade espiritual. Muitas dessas ideias estão sendo transmitidas por esse novo meio, iniciando o chamado despertar ou período de integração, quando a humanidade começa a lembrar que possui essas habilidades extras. Muitos pensam, não sei, não acredito, a ciência ainda não provou isso. Outros cientistas mais abertos dizem: espere, sabemos que há mais por aí, existem esses fenômenos incríveis. Há pessoas com experiências de quase morte e começamos a estudá-las. Também há casos de curas milagrosas, quando ciência e médicos não explicam o desaparecimento do câncer. E então, de repente, estamos começando a voltar para algo que nós perdemos. Sim, sim, você acabou de resumir tudo. Juntas, nós estamos, o que você diria, voltando e trazendo isso para frente? E eu sei que nos tornamos muito industrializados. Então, nós também perdemos muito naquela época, porque a ganância e a raiva apareceram, sabe? E manter o que eu diria, o camponês, sabe? Sob aqueles no poder, sob seus pés. Mas a religião também teve um papel enorme em acabar com isso de vez, sabe? Mas eu adoro o fato de que eles não conseguiram fechar, sabe? A gente ainda estava ouvindo. E, de certa forma, até a religião ajudou a nos abrir para nos manter conscientes. E só de ver, hoje no mundo, a maioria das pessoas tem instrução. A maioria das pessoas está em busca de conhecimento. E, de novo, isso também tem a ver com a tecnologia. Tem expandido nosso conhecimento e estamos buscando. Todo mundo está buscando saber se existe mais na vida ou qual é o significado da vida. Ou, de certa forma, sabe, eu realmente tenho uma alma. Eu sou realmente luz. Eu
Vivo depois que meu corpo humano morre? Então todo mundo está procurando por isso. Mesmo aqueles que são muito jovens estão procurando por isso, não apenas aqueles que são instruídos. E é lindo de ver ciência, sabe? Eles estão batalhando por isso, sabe? Mas ainda assim eles estão procurando. E eu sei que temos IA, e sei que isso é brilhante de tantas maneiras diferentes. E eu sei que temos tudo isso que o que era mesmo que eles estavam dizendo. Nós não vamos morrer, mas podemos armazenar toda a sua memória e esse tipo de coisa. E quando você tiver dinheiro, quando o dinheiro acabar, isso é desligado. Mas eu amo, sabe, porque você tem uma alma, ela não pode ser desligada. Sabe, quando seu corpo humano morre, você está capaz de ajudar aqueles que ainda estão vivendo neste planeta. Você ainda pode orientá-los, você ainda pode ajudá-los. Por exemplo, você ouviria muitas histórias de alguém dizendo, sabe, que podia sentir o avô ou o filho, ou seja lá quem for dessa forma. E eu adoro o jeito que você juntou tudo isso. É uma combinação tão única, mas, sabe, é um despertar como nunca antes. E novamente, isso é por causa da tecnologia. Todo mundo deveria poder ver o que eu vejo, ouvir o que eu ouço. Você deveria conseguir ouvir a voz claramente, sabe, quando está recebendo orientação. Como sempre digo às pessoas, sabe, eu ainda estou aprendendo. E se de repente um pensamento vier à sua mente, sabe, para pegar a caneta, vai e pegue. Não pergunte por quê. Não diga, bem, que sentido isso faz? Não seja preguiçosa. Eles só estão te ensinando a responder. Sabe, às vezes alguém pode virar e dizer que teve um download rápido, sabe, e de repente percebem algo pela primeira vez. E eu diria a você, ou uma epifania, isso é só o começo. De onde você acha que a matemática veio? Sabe, de onde você acha que tudo veio? Foi um download da alma, essa centelha de luz de Deus, esse espírito, sabe, dentro de você. Mas lá fora também você está conectada. É por isso que a ciência é tão boa. É por isso que as criadoras são tão boas. Sabe, pode ser, sabe, a pessoa sem instrução, ali na rua que descobre alguma coisa e começa a contar para as pessoas sobre isso, sabe? E de novo, isso é conhecimento para nós, para todos, e é para compartilhar o conhecimento, como no passado eles compartilhavam o conhecimento. Sabe? Nós éramos mais telepáticos, éramos mais. O que você diria? Você saberia se a vovó estivesse com problemas, mesmo que ela morasse a 300 quilômetros de distância, e você diria, certo, estou indo visitar a vovó. Desse jeito. E de novo, com a ciência, de onde você acha que eles tiram todas as informações? Ela simplesmente chega, sabe? E às vezes a gente pode chamar isso de imaginação. De onde você acha que isso vem? Sei que a ciência atualmente busca a consciência. Eles não vão achar, não está no seu cérebro. Esqueça. Mas eles adorariam encontrar para provar alguma coisa. Bem, acho que isso é ótimo. Uma ótima transição para. Isso tudo é muito útil, sabe? Como uma visão geral, certo? Mas estou muito interessada em alguns dos aspectos práticos disso. Então, eu quero que você meio que nos explique quando você diz que vê anjos. Você está tendo uma experiência visual de algo que não é, digamos, uma alucinação visual, mas você está captando algum tipo de energia que nós já tivemos. Físicos teóricos como Thomas Campbell falam sobre ser capaz de ver energia entre os objetos. Você pode descrever o que você está olhando? Isso tem uma forma? Como é? Eu vejo anjos fisicamente e às vezes até mesmo as almas de entes queridos que passam rapidamente desse jeito. É uma luz. E dentro dessa luz,
Ela dá uma aparência humana. E me disseram para chamá-los de anjos. Então eu os chamo de anjos. E às vezes, em ocasiões muito raras, eles mostravam asas. Às vezes eles não mostram, de jeito nenhum. E os anjos? Parece que nossos guias não têm gênero definido, mas eles podem assumir uma aparência masculina, se for isso que você precisa ou sente, ou uma feminina. Todos os anjos têm asas e só mostram as asas para você às vezes, ou nem todos os anjos têm asas? Eu adoro isso. Eu mesma acredito que todos eles têm asas, só que eles não as mostram o tempo todo. Acho que eles não precisam voar porque conseguem se mover. É nisso que você está insistindo, Jonathan. Eles têm asas? A mulher vê anjos e você está preocupada com as asas. Não, então, eu amo o que Jonathan disse. Sabe, eles não voam. Eu nunca vi um anjo voar. Exatamente. Então, por que precisam de asas se não voam, só para parecer angelicais? Acho que eu amo a forma como Deus está usando os seus anjos, porque isso chama a atenção das pessoas, porque a gente vê eles como angelicais, gentis, suaves. Eles não vão nos fazer mal ou nos machucar desse jeito. Eu os vejo fisicamente como eu veria um ser humano parado na minha frente. Agora, eu não consigo ver seus anjos na tela. Para ver um anjo, eles não aparecem digitalmente. Tipo, eles não aparecem através de comunicação digital. Então, quando você diz que não pode ver nossos anjos, é porque tem algo na forma como os anjos aparecem para você que simplesmente não se transmite pelas telas. Isso aconteceu em ocasiões muito raras, sabe? Então eu não posso dizer sim desse jeito. Eu tenho que ser muito sincera. Tenho mais uma pergunta sobre isso, pois acho importante. É sobre asas. Não vou deixar você perguntar mais sobre asas. Bem, eu fico pensando se a evolução dos humanos, os anjos provavelmente também têm que evoluir. Eu fico pensando se eles só não receberam a atualização para serem compatíveis com coisas como Zoom e FaceTime ainda. Bem, eu adorei a maneira como você colocou isso. É muito interessante, mas eu só estou sorrindo e eles estão me dizendo: não, ele entendeu tudo errado. Essa é a resposta favorita da Main. Essa é minha resposta favorita para tudo. Jonathan entendeu tudo errado. Eles não precisam aparecer no FaceTime, pois não vão operar assim nem se integrar a essa tecnologia. Entendi. Ok. Então nós temos esses anjos que você foi orientada a chamar de anjos. Você também disse que eles são meio que guardiões. Como isso é diferente de, quero dizer, do seu livro, quero dizer, você escreveu muitos livros, mais Anjos em Meus Cabelos, sabe? Que é essa linda autobiografia. Você descreve interações muito específicas onde você é mostrada de outras pessoas. Anjos. Às vezes te mostram os anjos de outras pessoas. Almas. Você está testemunhando uma interface entre o mundo das almas e o mundo humano, essencialmente. Tipo, Lorna é a pessoa que está passando por isso. Você pode descrever algumas das diferenças práticas entre o que você identifica como anjos e a alma de outra pessoa que você está vendo? Eu sei que é uma alma, sabe? E é um tipo de luz diferente da dos anjos. É o quê? O que eu diria? Talvez eu não tenha as palavras, mas talvez a gente dissesse mais vibrante nesse sentido, dessa forma. E a luz é uma luz diferente. E eu não acho que exista uma palavra humana para descrever isso. Eu sorrio mesmo quando eu penso em alguém que eu conhecia que já faleceu, em ocasiões em que eu o vi. Sabe, quando ele veio me visitar, aquela luz e aquela aparência humana dentro dela novamente, cheia de luz. É tão... Talvez possamos usar a palavra cristalina e até a cor de... Talvez a roupa também é tão vibrante. E novamente, eu suponho que poderíamos dizer é uma energia, mas ainda assim, eu acho que vai além da energia.
Sabe, vai além de uma palavra que me ensinaram desde criança. E é isso, vai além da nossa compreensão. E para cada pergunta existe tipo 1 milhão de respostas para ela. E então mais 1 milhão de respostas para cada uma dessas perguntas. Sabe, cada uma dessas respostas. E eu acho isso fascinante. E você fez essa pergunta sobre a diferença da luz entre o anjo e a alma. O anjo não chega nem perto da luz de uma alma. Essa é a única maneira que consigo explicar. Eu não desejo que Deus faça isso. De certa forma, permitisse que o mundo inteiro visse até mesmo um anjo, ou que o mundo inteiro visse a alma de um ente querido. E ainda assim, muitas pessoas dizem que viram seu ente querido, sabe? Anjos são perfeitos, mas sua alma também é. Você tem uma alma, então você não morre, é só o corpo humano. E é muito difícil de explicar. Provavelmente vou passar a vida toda procurando palavras para tentar ajudar a compreender melhor a alma. Porque às vezes, se alguém está na minha frente, se estou ministrando workshop ou palestra, às vezes o que é tão incrível é a alma deles. Em algumas ocasiões, a alma de alguém vinha mais para frente. É como se fosse um pouco dar um passo à frente dentro do corpo. Sabe? E essa luz é tão radiante. Se você quiser chamar de energia, pode chamar de energia, mas é tão, tão poderosa. É poder. Eu não consigo encontrar palavras. Muitas vezes, quando as pessoas se deparam com esse tipo de capacidade ou aprendem sobre alguém com a capacidade de enxergar esse tipo de coisa, tipo a bondade suprema, a beleza suprema, realmente a perfeição, sabe, da alma humana como foi criada por algo que a gente nem consegue compreender. Eu queria saber se você pode falar um pouco sobre isso. E eu sei que isso aparece ao longo do livro, e tenho certeza que apareceu ao longo da sua vida. Onde a escuridão se encaixa nisso? Quer dizer, muitos de nós enfrentamos dor, enfrentamos sofrimento. Em muitos casos, interagimos com pessoas que sentimos que têm uma influência negativa, certo, sobre a nossa energia. Você pode falar um pouco sobre essa escuridão? E além disso, fale sobre sua experiência ao encontrar Satã. Eu sei que naquela ocasião Deus estava me mostrando, sabe, o que eu diria, o mal do mundo nesse sentido. Sim, eu estava com medo. Mas ainda assim, eu sabia que isso não me machucaria. E eu sei que nós, seres humanos, nós não somos todos bons, sabe? E muito do mal vem do que chamamos de Satã nesse sentido, sabe? Então meio que até culpamos Deus, até usamos Deus como uma arma, e ainda assim Deus é amor, tudo volta ao amor e à compaixão, sabe? Todas nós temos a escolha, mas no meu caso, eu não tenho medo. E talvez seja porque eu sei. E talvez, sabe, alguém poderia dizer, sabe, o velho ditado irlandês, acho que é um ditado mundial, que diz: paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras nunca vão me ferir. Não importa o que qualquer pessoa tente fazer comigo, elas só podem destruir meu corpo humano. É só isso. Eu vivo para sempre, por toda a eternidade, assim como você, por causa da sua alma. E mesmo assim, eu sei que é muito importante viver esta vida humana para ajudar a humanidade. Cada um de nós para ajudar a humanidade a evoluir. Sabe, nós não somos apenas carne e osso. E novamente é como esse entrelaçamento, e nós temos essa escolha. Não precisamos ouvir a escuridão, como você disse. Nós não precisamos permitir essa vingança.
Como eu costumo contar a história de quando conheci um homem que me contou uma história e disse: Lorna, como você pode acabar com a vingança? Porque ele veio de um país onde havia guerra. É, sabe, pessoas invadiram a casa dele, a família dele e atiraram em todo mundo, mataram todos. E de alguma forma ele conseguiu escapar. E de alguma forma, o que é um milagre, ele acabou conseguindo estudar, ele acabou conseguindo um ótimo emprego, ele acabou se casando e tendo 2 filhos. E foi a esposa dele que tinha um exemplar de Anjos no Meu Cabelo. E ela pediu para ele ler. E foi por isso que ele veio e sentou ao meu lado em um hotel e me contou a história. E o mais horrível, ele disse, foi que eu fui lá e fiz a mesma coisa. Eu me tornei o mal, eu me tornei a escuridão. Eu fiz a mesma coisa por causa do que foi feito para minha família. Eu estava muito brava e furiosa. Eu peguei uma arma e sabe, a gente precisa perdoar. Não foi culpa dele que ele quis vingança. Porque imagine se você visse seus entes queridos sendo assassinados da mesma forma, por qualquer que seja o motivo. Você pode querer vingança, mas acho que o mundo de hoje precisa dizer não. Nós temos que começar a mudar. Acredito que a humanidade está mudando. Nós estamos mudando. Estamos fazendo o nosso melhor, mesmo vendo coisas horríveis acontecendo no mundo. Sabe, de certa forma, não devemos buscar vingança. Precisamos nos perdoar e perdoar os outros. E eu acho que no mundo de hoje, todos nós precisamos nos perdoar pelo que está acontecendo no mundo, porque todos fazemos parte disso. Não podemos negar essa responsabilidade e nem mesmo negar essa responsabilidade no plano espiritual. Gostaria de saber se você pode nos contar um pouco sobre como você entendia no começo as suas interações com anjos e almas. Sabe, uma das histórias mais impressionantes, você tinha eu nem chamaria de amigo imaginário. Você teve uma interação com um garotinho chamado Christopher quando era jovem. Você pode falar sobre como ele apareceu para você e o que sua mãe te contou quando adulta? Christopher era meu irmão. Ele nasceu antes de mim e morreu com 10 semanas de vida. Minha mãe tinha me contado que ele tinha meio coração e que, sabe, ela estava preocupada com ele quando o trouxe para a casa do hospital. Ela falou ao médico que algo estava errado. E novamente, eu diria que ela estava sendo avisada espiritualmente, algo está errado com o seu bebê, com o corpo humano do seu bebê. E ele morreu com 10 semanas. E quando eu era pequena, e até hoje, sabe, ele vinha brincar comigo. E sempre era aquele dia incrível, brincando na frente da lareira em Velha Camena, sabe, naquele quartinho minúsculo, onde só tinha a luz do fogo mesmo. Nossas mãos se tocaram. E foi como se minha mão entrasse na dele ou a dele na minha e faíscas voassem. Toda essa luz voou ao nosso redor, e foi então que os anjos me disseram que ele era meu irmão e que ele tinha morrido. E ele era a alma, eu entendi mais. É, acho que é isso que devemos lembrar: nossos entes queridos não morrem. Sabe? E ele entrou na minha vida muitas vezes desde então, mas eu adoro o fato de ele não ser um menininho. Ele morreu com 10 semanas mesmo assim. Ele sabia de tudo. Sua alma já sabe de tudo. Ela tem todo o conhecimento e sabedoria. E às vezes, sabe, alguém me dizia: mas por que eu nasci? Sabe, se referindo a si mesma. Essa pergunta novamente é difícil de responder. Mas eu sei de uma coisa. Sempre que a criação, sempre que Deus, esse poder, seja lá como quisermos chamar Deus, em todas as religiões ou em nenhuma, criou tudo isso e além por algum motivo,
Deus se apaixonou por nós, talvez fôssemos apenas um pontinho. Talvez Deus já tinha planejado que seríamos seres humanos inteligentes. Eu já fiz essas perguntas, mas não recebo uma resposta. Sabe? Mas nossos corpos humanos não são perfeitos. E de novo foi porque o corpo humano do meu irmãozinho não era perfeito. O coração dele não era. Porque o corpo humano dele morreu, mas ele não morreu de verdade. Ele tinha, como eu diria, toda a sabedoria e todo o conhecimento. Ele sabia como pegar os blocos, como colocá-los um em cima do outro enquanto a gente construía. Sabe, quando ele conversava comigo, como eu posso dizer, como outra criança, como se ele tivesse vivido até aquela idade, 5 anos de idade. Mesmo assim, ele só viveu até 10 semanas. Como ele adquiriu tanto conhecimento? A alma já tem isso. Você já tem tudo isso. E para mim isso é incrível. Nós temos que começar a pensar em como, e acho que até a ciência precisa começar a pensar sobre isso. Sabe, permitir que nossa imaginação nos leve, porque isso é o download. E colocar isso em palavras simples ajuda outras pessoas a entenderem. Algumas das informações que você recebeu foram muito dolorosas. E o amor da sua vida e o pai dos seus filhos. Você sabia, essencialmente, quando se apaixonou por ele, quando começou a se apaixonar por ele, que aquilo não teria um final de conto de fadas. Pode comentar sobre as mensagens que recebeu sobre Joe? Eu ainda tinha que ver o Joe hoje e tinha que ver a alma dele, e ele ainda tem um papel enorme. E alguém poderia dizer, ele é um dos meus guias agora mesmo, que ele seja mais do que qualquer anjo poderia ser. Sim, eu era muito jovem e sabe, isso realmente me deixou triste. Isso, como eu diria, me despedaçou. E mesmo agora conversando com você, meu coração dói. Meu coração dói porque eu sinto falta do corpo físico. E queria que ele estivesse aqui, fisicamente, sabe, naquele corpo humano. Mas quando o anjo Elias, sabe, aquele anjo incrível, atravessou o rio e, sabe, me permitiu ver, acho que eu tinha só uns 10 anos de idade, para ver o jovem com quem eu ia me casar, sabe, e falar sobre o amor. Tipo, eu dei risada e gargalhei, sabe, eu não fazia ideia do que ele estava falando. Mas eu reclamei, sabe, quando ele me disse que, sabe, ele não envelheceria, nós não envelheceríamos juntos, sabe, que teríamos altos e baixos, e sabe que ele não ficaria bem, ele ficaria doente. E tem muita coisa dessa história que eu nem coloquei no livro porque isso simplesmente me destruiu. Tipo, como eu diria, me contou sobre meus filhos. Sabe, me deu tanta informação. E ele simplesmente, como eu diria, aquele lindo anjo simplesmente colocou isso no fundo da minha mente. Sabe, ele colocou a mão aqui, foi como se tudo fosse para o fundo da minha mente desse jeito, e eu consegui lidar com isso. Mas ao longo dos anos, sabe, quando conheci o Joe pela primeira vez na garagem do meu pai, sabe, onde meu pai trabalhava e onde eu trabalhava, como eu diria, eu fiz de tudo para rejeitá-lo, porque eu sabia. Isso me destruiu por dentro porque eu sabia, mas ao mesmo tempo eu sabia que a gente tinha que se casar porque meus filhos precisavam nascer. E só de observar ele ao longo dos anos, se deteriorando ainda jovem e depois parecendo tão forte. Sabe, raramente ele parecia alguém em estado terminal, dessa forma. Sabe, mais perto do fim da vida dele, a gente saía para caminhar, mas normalmente esperava até a noite. E ele ficava segurando em mim e torcendo para ninguém perceber, porque iam achar que ele estava bêbado. Sabe, e ele não estava. Ou meus filhos poderiam te contar muitas histórias
de coisas diferentes que aconteceram com o pai deles porque ele tinha diabetes grave. Então, o que eu diria? A Irlanda foi uma época em que talvez naquela época, sabe, eles não sabiam tanto sobre isso. E sabe se ele ficava bem ou mal? Nós estaríamos, como posso dizer, em modo de emergência. Era o tempo todo em modo de emergência. Então, mesmo sendo avisada, já está na hora. E eu sempre me lembro, como eu diria, daquele momento na cozinha e eu implorando a Deus para não levá-lo, para mandá-los de volta, nem que fosse só por mais alguns anos. E Deus fez isso, e eu sou grata por isso, porque meus filhos eram jovens demais. Sabe? Eles ficaram mais velhos. Sabe? Eles eram adolescentes e ainda assim meu caçula era só um bebê, na verdade. E de novo, meu caçula. Eu adorava como Joe contava a história. Ele dizia: toda vez que abro os olhos, vejo essa garotinha correndo para o quarto com cabelo cacheado. Sabe? É ondulado. E ela diz: oi, papai. E acho que não colocamos isso no livro. E eu não estava grávida naquela época. Sabe? E então eu fiquei grávida. E quando ela nasceu, quando ficou um pouquinho mais velha, ele apenas sorriu e disse: é ela. Sabe, então, de novo, a alma, a alminha dela, Deus estava enviando antes do tempo para o Joe ver, porque ele não veria ela crescer. E para mim, de novo. De novo quer dizer, a gente não percebe como Deus é tão bondoso, Deus nos ama, todos nós somos filhos dele. E ele faz tantas coisas para nos ajudar durante a nossa vida humana. Nossa vida humana é cheia de altos e baixos. E ainda assim, nossa vida humana poderia ser tão perfeita, poderia ser tão bonita e tão incrível. Mas eu acho que, humanamente, mudamos tanto que, com o tempo, fizemos de tudo para impedir que o amor viesse à tona. De certa forma, até hoje, nós ainda, como eu diria, deixando pessoas passarem fome, ainda há guerras, ainda estamos traficando pessoas. Sabe, ainda estamos jovens e pessoas mais velhas estão usando drogas porque querem escapar da vida, porque não veem um futuro. Eu conheço tantos jovens que dizem: Joe, qual é o sentido? Estamos destruindo o planeta. Estamos matando tudo e matando uns aos outros. Sei que conseguiremos porque acredito em você. Nós podemos fazer deste planeta, deste mundo, um pequeno vislumbre do céu. Eu gostaria de saber se você pode falar sobre seus encontros especificamente com o que foi identificado para você como Deus. Deus assume formas diferentes para pessoas diferentes que estão experimentando esse tipo de presença? Porque, obviamente, muitas das suas descrições sabe, eu venho da tradição judaica. Então, no Antigo Testamento temos distinções muito específicas sobre o que é um anjo versus o que é um serafim. O que é um querubim, certo? Essas são todas as traduções em inglês dos diferentes protetores alados de Deus que nós temos. Mas se alguém vem de uma tradição diferente, se essa pessoa está interagindo com Deus da mesma forma que você, o que ela veria? Eu acredito que cada pessoa vê a partir da tradição de onde ela vem. Porque Deus, ou os anjos, ou o guia, ou até mesmo a alma de um ente querido, sabe, iriam te assustar ou se mostrar para você de uma tradição diferente desse jeito. E isso é uma coisa que eu amo. Tipo, de novo, sabe, eu estava sabe, onde fica o muro sagrado, onde as rabinas rezam. Eu estive lá e, sabe, eu realmente queria correr e ver se me deixariam entrar lá, sabe, mas eu sabia que não deixariam. Os anjos estavam me segurando e dizendo: não, Lorna. Mas o que foi tão bonito foi, sabe, Deus já tinha providenciado tudo, sabe, o rabino-chefe realmente nos encontrou. E as pessoas com quem eu estava me disseram antes: Lorna, você nunca abraça um rabino, mas eu não consegui evitar. Dei um grande abraço nele e ele me retribuiu.
sabe? E ele nos levou a um lugar e eu não posso te dizer onde, sabe? O que foi incrível. Sabe, eu sei que vou escrever um pouco sobre isso. É, mas sim, só de ver todos os rabinos e todos os visitantes que estavam do outro lado, sabe, rezando, e só de ver aquela luz da oração e aqueles anjos. E então do outro lado estava, sabe, a grande cúpula verde do lado muçulmano. E a mesma coisa, sabe, estava acontecendo lá também. Então, sabe, uma coisa que Deus me mostrou, e é isso, é que um dia, sabe, todas as religiões e nenhuma vão se tornar uma só, e todos nós vamos orar, sabe, cantar e dançar, e, como você diria, unidos uns com os outros. E eu acredito que isso vai acontecer porque isso me foi mostrado. Tudo o que me foi mostrado aconteceu. Obviamente, isso é algo único para você. Mas se você acredita que isso não é algo exclusivo seu e faz parte da capacidade humana, como você vê isso? Para, de certa forma, nos ajudar a aprender como entrar em contato com esse plano? Eu adoro a sua pergunta, sabe? E eu não acredito que seja algo único para mim. Então, eu estou até aqui, sabe, no santuário na Irlanda. E quando eu dou palestras, eu dou uma pequena lição para ajudar as pessoas a se abrirem mais. Não entendo por que você não vê o que eu vejo, mas se você praticar, pode começar a enxergar. Sempre digo que é preciso fazer sua lição de casa. Como várias pessoas já me disseram, não, não, estamos praticando, estamos fazendo nossa lição de casa. E sim, elas acabam dizendo, estou começando a ver energia. Sabe, até mesmo a energia ao redor de outro ser humano, você não precisa ficar encarando. Você não precisa forçar a vista. Nós só fomos ensinadas a olhar. Pare de olhar. Você pode olhar pelo cômodo. Em vez disso, enxergue. Enxergue. Foi tirado de nós. É só ligar de novo. Permita-se enxergar. Uma coisa que os anjos me ensinaram muito foi a enxergar os detalhes. E como eu faria isso, e então as coisas começaram a ficar translúcidas. Eu venho aprendendo a minha vida toda, desde que eu era bebê. Eu não sabia que eram anjos ou seres espirituais. Eu só brincava com eles. E se eles pudessem me ensinar, você também pode aprender. Acredito que a humanidade vai aprender. E eu acredito que você já começou. E eu diria, se o seu filho pequeno que acabou de vir do céu se virar e disser algo para você, não questione. Não diga para a criança, isso é só sua imaginação. Sabe, se o seu filho está dizendo, ah, olha as flores, e sabe, a criança te diz uma cor diferente da cor da flor, isso significa que seu filho está vendo. Mas, sabe, a gente diz para nossos filhos que isso é bobagem, só se for algo sólido. E vermelho é vermelho, azul é azul. Sabe, a gente continua assim. Mas o mundo não é assim. Então permita-se enxergar. Até que ponto você tem acesso a informações do futuro? Ah, sim, eu temia que você fizesse essa pergunta. Eu tenho muita coisa, mas sabe, eu não posso, não tenho permissão para ultrapassar o livre-arbítrio da humanidade. E uma coisa que eu diria, não importa o que esteja acontecendo no mundo, nós vamos transformar este mundo em um pequeno vislumbre do paraíso. Nós vamos mudar. E uma coisa que eu sempre digo é que a humanidade se lembre, e eu venho dizendo isso desde que Anjos em Meus Cabelos foi lançado, mas ninguém percebeu. E sabe, isso é se erguer, se fazer presente e fazer a sua parte. E isso é, sabe, permitir-se enxergar. Permita que as coisas mudem. Seja amorosa, seja gentil. Muitas pessoas dizem que querem crescer espiritualmente. Então você precisa ter amor no seu coração e precisa demonstrar isso. Não seja egoísta ou maldosa. Você não pode buscar vingança, você não pode buscar poder e controle.
E você tem que amar independentemente de quanto você foi machucada. Você tem que amar aquela outra pessoa e você tem que perdoar. Se você quer ser espiritual, o amor é como eu diria, o amor é todos esses dons. Muitas pessoas me diziam que queriam paz e falavam em paz interior. Isso é um dom, você tem isso. Então não fique com raiva. Perdoe a si mesma e perdoe os outros e permita-se enxergar a luz. Permita-se estar consciente da sua alma e deixe que ela venha um pouco mais à tona. Permita esse entrelaçamento. Permita-se sentir esse amor. Existe uma luta entre, você sabe, a espiritualidade como conceito e o sentimento, o amor e a compaixão. E então a praticidade de governar um país, navegar pela política e política internacional, crises de fronteira, direitos dos imigrantes e dificuldades econômicas, além de equilibrar o orçamento. Então, é uma coisa dizer que você deve ser amado, mas isso muitas vezes pode parecer passivo sem uma presença ativa. Agora, você pode absolutamente evitar retaliação, não agir com maldade, mas há uma diferença entre saber que é preciso tomar uma atitude concreta para promover mudanças. Como você reconcilia essas duas coisas? Eu sei que é difícil quando olhamos para o mundo desse jeito, sabe, dessa forma. É realmente muito difícil. E é aí que precisamos dos nossos líderes, sabe, de todos aqueles nos governos, para terem mais compaixão e compreensão e não pensarem só em si mesmos, no poder e no controle deles. E eu sei que os governos e líderes do mundo, sabe, sentem que têm o poder, mas na verdade são as pessoas do mundo. São as pessoas do mundo, no fim das contas, que mudam as coisas para o bem. Muitas coisas boas aconteceram no mundo ao longo do tempo. E se você olhar para trás, sempre foram as pessoas do mundo. Sabe? E sim, política sabe, quantos empregos você pode dar para alguém? E de novo, tudo volta, sabe? A ser justa e honesta, pensar nas pessoas e dar um salário justo pelo trabalho que elas fazem. Sabe, isso acontece até mesmo na área médica. Sabe, nenhum pai ou mãe deveria ter um filho doente e não conseguir que esse filho seja cuidado. Precisamos mudar nesse sentido, e é aí que o amor e a compaixão entram. Nossos líderes precisam mudar. E eu acredito que muitos deles vão mudar. Mas no momento eles estão lutando. De novo, gira tudo em torno de dinheiro e coisas materiais. Mas no final, dinheiro e coisas materiais não significam nada quando seu corpo morre, quando você tem um pai, uma mãe ou um filho que não vai sobreviver. As coisas materiais não importam. Há pais que dizem que dariam tudo se o filho pudesse viver. E novamente, isso é algo espiritual que precisamos entender. E isso é difícil para nós. É uma pergunta difícil de responder. Sabe, tudo gira em torno de poder e glória no mundo hoje. E olhe o que estamos fazendo. Onde você vê o caminho de uma transição para algo mais pacífico? Sabe, ouvimos pessoas falando sobre uma espécie de batalha pelo controle planetário, onde existem esses últimos esforços desesperados para continuar a luta, porque as pessoas lucram com a luta, ou para negociar território ou garantir recursos, seja terras raras, minerais ou petróleo e gás. E também se espera que venha uma grande turbulência com o advento da IA, que a longo prazo pode trazer e conduzir uma era de muita paz, tranquilidade e avanços. Mas muito deslocamento, especialmente à medida que as coisas mudam e as pessoas são deslocadas, e há uma curva de aprendizado enorme, e as pessoas não lidam tão bem com esse nível de mudança. Então, como você vê, sabe, os próximos 10, 15 anos dessa transição? Bem, eu acho que a IA vai continuar crescendo. Eu vejo ela continuando a crescer. Ela vai trazer muitas coisas positivas, mas algumas coisas não serão tão boas. Mas uma coisa que você precisa lembrar sobre a IA é que ela só tem todo o conhecimento que foi colocado nela. Você precisa lembrar que o novo conhecimento virá do próprio ser humano. Então, sabe, a IA não vai conseguir substituir isso de forma alguma.
Então isso é bom e não tão bom, mas não vai dominar o mundo. No final das contas, não vai dominar o mundo. E eu sei que as pessoas têm muito medo disso, porque todo mundo está no celular, se fechando desse jeito. E como seres humanos, a gente tem que lembrar disso, como eu digo, pode ser, sabe, alguém morando numa montanha e essa pessoa pode ter toda a tecnologia ao redor dela e todo o conhecimento, tudo isso que ela recebe da tecnologia. E aí essa pessoa está sentada lá e recebe um download sobre uma pergunta que ela vem se fazendo sobre algo que ela vê no computador. O computador não vai ter esse conhecimento. É aquela pessoa que vai ter esse conhecimento. Fale sobre downloads por um minuto, porque esse é um termo, especialmente na costa de São Francisco. Você ouve todo mundo dizendo: "Ah, acabei de ter o maior download. Eu estava caminhando e tudo ficou claro para mim." Primeiro de tudo, explique para a gente o que é isso e como aumentar o acesso a mais informações, se você quiser isso. Como eu diria, apenas se abra, comece a perceber que você não é só carne e osso, você também é um ser espiritual. Você tem essa alma, essa luz, essa energia que se eleva e se expande pelo universo. Você não é só carne e osso, nada neste planeta é. Sabe, nós todos estamos conectados. Tipo, mesmo quando estou olhando por essa janela, tem tanta coisa acontecendo. Eu sei que estamos usando download. Sabe, a gente poderia usar outras palavras que significariam a mesma coisa. É conhecimento chegando e está vindo de fora. Tipo, sabe, como você acha que construímos foguetes e como você acha, sabe, que temos máquinas? Sabe, tipo, como você pensa sobre como, sabe, até mesmo a medicina surgiu? E de novo, isso foi alguém, sabe, questionando e perguntando. E você pode dizer que é a imaginação, pode dizer que é aquele download, qualquer palavra que você quiser usar. E nós temos dado isso o tempo todo. A tecnologia não recebe um download, ela só recebe o que damos a ela, o conhecimento que fornecemos. Nós somos, sabe, muito mais do que qualquer tecnologia jamais poderá ser. Sabe, nós somos, como eu diria, sua tecnologia pode ser capaz de se comunicar com um satélite, mas apenas com o conhecimento que nós inserimos nela. Ela não pode trazer conhecimento novo. Mas você mesma, como ser humano e ser espiritual, adquire novos conhecimentos todos os dias. Nós simplesmente ignoramos isso. É como quando você tá, sabe, vamos dizer uma coisa simples, como sair para caminhar e você sente que deve ir para a direita, mas em vez disso vai para a esquerda. Você deveria ter ido para a direita e a maioria de nós se vira e diz: bem, nada aconteceu. Mas esse é o ponto. Nada aconteceu. Sabe, você estava sendo protegida. E a gente pergunta o tempo todo o que as coisas significam. Sabe, qual foi o significado de eu pegar a caneta? Porque esse pensamento veio à minha mente. O significado é, sabe, aprender, responder, mas, sabe, não fique se perguntando qual é o significado. Eu nunca soube as palavras quais são agora. Destino. Ou qual é a outra? Algo como sonhos. Eu só sigo passo a passo. Se me dizem para ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Me mostraram tantas coisas que aconteceriam na minha vida e no mundo. E eu sempre, qualquer coisa do mundo, eu sempre oro, sabe, para que, de alguma forma, alguém no poder lá fora escute e diga não a alguma coisa. Ou que eles tomem a decisão certa para ajudar o mundo. E isso é uma coisa que todos nós temos que fazer. Todos nós temos um papel a desempenhar. Você se sente abençoada ou se sente sobrecarregada? Já me fizeram essa pergunta antes. Eu me sinto abençoada ou sobrecarregada? Eu sou apenas eu. Eu não me sinto sobrecarregada porque,
Sabe, eu costumava ter medo porque, sabe, ser considerada retardada é, sabe, ser ridicularizada e zombada. Mas então, quando descobri que salvei uma vida bem no comecinho, isso é tudo o que importa. Não importa ser zombada, ridicularizada ou, como você disse, sobrecarregada, isso não faz parte da minha vida. Isso não faz parte de mim. Eu, ou melhor dizendo, tudo o que posso fazer é até amar a pessoa que você talvez diga ser a pior pessoa do mundo ou a pessoa mais horrível do mundo. Eu não consigo odiá-los porque, se eles estivessem na minha frente, muito provavelmente eu veria a alma deles. E a alma deles é pura. Você não pode colocar, sabe, um pecado em uma alma. O pecado está, sabe, só no corpo humano, no erro. Seja qual for a tradição de que você venha, você não pode marcar a alma de jeito nenhum. Como você pode colocar uma marca em Deus? Como você pode colocar algo maligno em qualquer nome que você queira dar a Deus? Porque isso recai sobre o Criador. E a criação ainda está acontecendo. Não parou. Você tem anjos que sente que estão te guiando. E todo mundo presumivelmente tem anjos que estão guiando eles, certo? Sim, todo mundo, sim. E na sua experiência, esses anjos, eles interagem entre si? Tipo, eles têm consciência uns dos outros no próprio plano deles? Sim, eles têm consciência uns dos outros. Eles estão conectados. Mas é como também, sabe, eu não costumo ver anjos ou guias, sabe, conversando entre si. Estamos olhando, sabe, você está fazendo essa pergunta do lado humano, do que você entende como ser humano. É completamente diferente. Sabe, eu costumava explicar que você poderia ter o arcanjo Miguel no meio de milhares de anjos e você saberia exatamente onde ele estava. Seria como se você tivesse 1 milhão de soldados e o general estivesse em algum lugar no meio e todos nós reconheceríamos o general. Sabe, eu nunca vi um anjo repreender outro anjo. Eu nunca vi, sabe, um anjo mandando em outro anjo. Se você entende o que quero dizer falando em termos humanos, eu nunca vi anjos fazerem nada daquilo que, sabe, nós humanos fazemos. Qual é o papel deles, então? Estão aqui para ajudar os humanos. Já ouvi dizer que é como se estivesse sendo feito um experimento e estamos tentando descobrir se conseguimos superar esse ciclo para alcançar uma nova onda de consciência para que haja um pedacinho do paraíso aqui na Terra. Os anjos estão aqui para nos ajudar a chegar lá? Existe um jogo a ser jogado, existe um destino. Adoro a forma como você está colocando, mas eu diria que não, não é um jogo nesse sentido. É, mas sim, é como se fosse para esse entrelaçamento. Por qual motivo, na verdade, eu ainda não sei. Por que Deus iria querer esse entrelaçamento do corpo humano e da alma? Por quê? Porque esse Criador que você sabe nos criou lá no começo, é, nos ama tanto que sabe quer até mesmo que a sua parte humana viva por toda a eternidade. Para mim, sabe, isso é incrível. E ainda assim, essa parte humana de você, o corpo, sabe, nunca ficar doente. Foi me mostrado que chegaremos lá, nunca ficaremos doentes. E você nunca envelhece. E o seu anjo fica com você mesmo quando você morre, porque você já viu pessoas morrerem e o que você vê é que o anjo delas está com elas. Sim, seu anjo da guarda é o guardião da sua alma. É o único anjo que nunca pode te deixar. Então é o único anjo que, quando seu corpo humano morre, te leva de volta para casa. E todos nós usamos a palavra céu. É só uma palavra, assim como acho que Johnson perguntou algo sobre espiritualidade, religião, governos e tudo mais. Mas espiritualidade é só uma palavra. É só uma palavra, sabe, que nós, como seres humanos, colocamos aí para nos ajudar a entender mais sobre a alma, mais sobre qualquer nome que você queira dar a isso, sobre esse poder, isso.
energia, sabe? Aquele amor que muitas vezes sentimos dentro da gente, às vezes quando choramos e não sabemos por que estamos chorando. E isso é amor e é avassalador. Só estou esclarecendo. Você já viu um mundo onde as pessoas fisicamente vivem 90, 100, 200 anos? Deus nos perguntou, humanos com esse entrelaçamento, você sabe se queremos ir para esse lugar além do céu? Você sabe o que a gente responde? Falamos, não, vamos ficar mais um pouco, porque o nosso planeta é tão, tão perfeito, é tão, tão bonito, e eu uso a palavra perfeito, mas na verdade essa não é a palavra certa. É cristalino. Eu não consigo explicar, sabe, a luz do nosso mundo, desse planeta, e a luz do, sabe, o que vemos no universo quando olhamos para cima e vemos. Eu realmente não consigo colocar tudo em palavras. Eu tenho dificuldade com isso. E acho que tenho dificuldade com isso por causa da minha parte humana. Então tem algo sobre, sabe, o mundo físico que, por mais incríveis que os anjos sejam, é maravilhoso. A ponto de as pessoas terem a oportunidade de voltar para o mundo espiritual, o mundo da energia, e ainda assim quererem ficar aqui. Não é só porque elas têm um melhor amigo, ou um parceiro romântico, ou entes queridos, ou filhos, mas há algo tão fabuloso que, quero dizer, já ouvi pessoas descreverem que existe uma fila de almas tentando entrar na existência física que sabe, imagine, é como um clube exclusivo do universo, com uma fila que se estende pela galáxia, de entidades querendo vir para a Terra. Eu acho, porém, que é incrível quando nós, seres humanos, porque estamos entrelaçados, nos viramos e dizemos ao mais poderoso e amoroso e cuidadoso, seja lá quais palavras humanas quisermos usar para isso. E nós dizemos: não, vamos ficar aqui mais um tempo, não temos pressa para ir embora. Só pense nisso. Só pense em como incrivelmente devemos nos sentir. Deve ser algo além das palavras, além da nossa compreensão dessa forma, desse jeito. Eu gostaria que isso acontecesse nos próximos anos. Eu adoraria isso. Sabe, onde não há dor nem doença, onde nosso planeta é simplesmente tão incrível. Não há doenças nas árvores, não há doença nos rios, que os rios são cristalinos, que estamos tão conectados com a natureza, mas também estamos conectados com o universo lá fora, as estrelas. Para mim, isso vai além das palavras. Está além da nossa compreensão no momento, até mesmo da minha. Ainda assim, isso me foi mostrado. Você sabe, eu costumo dizer a Deus, para aquele que, como diríamos, é o mais poderoso, mas não no sentido de poder que nós entendemos, porque nós pensamos que esse poder deveria acabar com as guerras, deveria acabar, sabe, com toda a poluição para nós, deveria imediatamente deixar tudo completamente limpo para nós. Eu acho que a coisa mais incrível é que nós temos o livre-arbítrio, nós temos a escolha. Eu também acho que isso é algo incrível. Gosto de pensar sobre o livre-arbítrio. Quero dizer, mas eu volto para algo que você disse no começo do podcast, quando falou que conseguia ver energia vindo de fora da Terra para a nossa atmosfera. Que tipo de energia você está vendo? São os anjos vindo de além da atmosfera da Terra para o nosso plano? É energia intergaláctica? O que é? É como se estivesse caindo através da nossa atmosfera. Mesmo que nós, como pessoas, digam que muita coisa se queima. Quando passa pela atmosfera, como uma nuvem, mas é translúcido, está simplesmente entrando. Ou você poderia dizer que é como água ou névoa e está simplesmente descendo para o nosso planeta. E nós estamos respirando isso. Está vindo das estrelas do universo. E é uma energia positiva que serve para, você sabe, nos ajudar a manter a vitalidade. A maior parte é, uma parte não é. E como alguém filtra o que não é positivo?
porque já me perguntaram isso, né, o que eu vejo, e eu descrevi algumas coisas. Mas algumas dessas partículas, ou o que está chegando, é poeira estelar, vem de outros planetas. Mas, de novo, também é uma quantidade enorme de luz. Mas, de novo, é como se nessa luz tivesse, como eu chamaria isso, como células vivas. Tipo, é isso, eu só estou tentando dar uma ideia humana, como células vivas entrando também. E eu não sei como explicar isso. Às vezes eu as chamo de partículas. São tantas delas, e algumas eu já vi. Há uma em particular que a ciência realmente registra. Bem, aparentemente eles começaram agora porque, não sei quantos anos atrás, alguns anos atrás, alguns pilotos relataram essas pequenas luzes e as descreveram. E eu já estava falando sobre elas. Elas passam por tudo. Na verdade, elas atravessam a Terra. Então, elas passam pelos aviões, não importa do que seu avião seja feito. E uma coisa, é muito raro vê-las, mas elas devem ser inteligentes, porque eu tenho que sorrir. Em algumas ocasiões, eu as vejo, eu saio do caminho delas, porque elas parecem se mover. Elas não estão se movendo rápido. Sabe, elas estão se movendo devagar, mas podem ir em direções diferentes. Mas são pequenas luzinhas. E o que você acha que elas estão fazendo? O que sempre me fascinou desde criança é que elas passam por tudo. Literalmente tudo. Elas passam por uma pedra, saem do outro lado, passam pela sua casa, saem do outro lado. Eu sei que elas atravessam a terra, já vi elas passarem pelo metal. Tipo, e eu sei que no último relatório dos pilotos, a ciência decidiu prestar atenção. Mas antes, aparentemente, quando os pilotos relatavam isso, acho que diziam para eles: isso é tudo imaginação sua. Eles seriam descritos como funny? Eles seriam descritos como tecnologia alienígena? Não. Não, 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 não. Não, 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 de jeito nenhum. Mas é algo de outro mundo. É sim. É algo que está vindo, que viaja pelo universo, mas parece ser inteligente porque pode se mover em diferentes direções. Mas a questão é que ela passa por tudo. E eu sempre, da última vez, eu vi e, como eu diria, não vou dizer onde eu estava, enquanto eu estava sentada em uma cadeira, reclinada, bem confortável. E só, como eu diria, eu vi 5 deles. E eu pulei para o lado porque eles estavam vindo na minha direção. Mas eu os observei por um tempo enquanto eles também mudavam de direção. E eu saí do caminho e então eles passaram direto pela terra. Eu sei que eles atravessaram direto. Acha que se eles tivessem entrado no seu corpo físico teria causado dano? Nunca fiz essa pergunta, então não posso responder. Eu não faço a menor ideia. E nunca perguntei isso a Deus ou aos anjos. O que você mais pergunta para eles? Para ser sincera, raramente pergunto alguma coisa. Sabe, é o que eles me contam. E eu raramente questionaria qualquer coisa. Como dizer, sei que eles sabem mais que eu. Recentemente tivemos um astrobiólogo no programa que descreveu algo que alguém vai resumir melhor do que eu. Vai acontecer um evento de verdade. Ele vai acontecer bem perto do Halloween, o que é engraçado, porque é na véspera do Dia das Bruxas que esse cometa vai passar mais perto. E o que a Avi Loeb falou foi que esse cometa potencialmente é um ótimo candidato. Para. Se a gente for descobrir que algum cometa está carregando informações de, digamos, outra linha do tempo que existiu antes da nossa experiência neste planeta,
esse seria um ótimo candidato. Quero dizer, a Loeb fala sobre como ele não tem uma cauda como um cometa teria e tem luzes na frente. E então ele sugere que pode ser algum tipo de nave inteligente. Ainda não há evidências disso, mas é curioso que ele não tenha as características de um cometa. Bem, e eu acho que talvez a questão maior seja, sabe, você pode perceber coisas que a grande maioria de nós não consegue. E então faz sentido que a gente fique muito interessada em saber se existe outra informação, certo? A qual você tem acesso, que se você consegue perceber, sabe, outros tipos de seres e você. Além disso, a forma como você os descreve é muito específica. É assim que as pessoas costumam descrever experiências transcendentais. Elas vão além da descrição humana. É mais sobre o sentimento e a sensação do que sobre as palavras e a nomenclatura para isso. Acho que essa é a grande questão. Quando ouvimos coisas como: será que não somos a única vida inteligente no universo? Outras espécies já existiram antes de nós? Ou há algo único sobre nós? Claro que somos curiosos. Você tem alguma informação sobre isso? Por que você pensaria isso, sabe? Que não existe vida lá fora, em outros planetas, além até mesmo do nosso universo. E até mesmo dentro do próprio buraco negro, você sabe, aqueles que conhecemos. E sabe aquele cometa que eles dizem que está se aproximando e estão curiosos sobre ele por causa do formato e tudo mais. E eu acho, Jonathan disse, linha do tempo. Nesse sentido, o tempo não existe. Nós humanos só criamos o tempo. O que eu diria? Então, está a caminho daqui e nós planejamos que ele chegue aqui de novo em um certo momento do nosso tempo, nesse sentido, sabe? E como a humanidade vai reagir quando ele passar? Quando descobrirmos mais sobre isso, ou quanto nos será permitido descobrir sobre isso? E isso vai nos levar a muitas, muitas, muitas perguntas. Claro, nós não estamos sozinhas. Eu adoraria dizer outra coisa no seu programa. Mas não vou, por favor, diga. Bem, como eu diria, como eu vou colocar isso? Eu sou uma alienígena. O que você acha que é a sua alma? Nós não estamos sozinhas, nem mesmo neste planeta. Mas também não estamos sozinhas lá fora. E existem muitos universos. E existem tantos deles. Como eu diria, é tão incrível, mas os seres humanos cometem um erro o tempo todo. E esse erro é, como eu diria, nós fizemos isso por tanto tempo, conquistando e dizendo que algo nos pertence. Nem mesmo este planeta pertence a nós, humanos. Sabe, então eu adoraria que a humanidade acordasse um pouco, permita-se enxergar e enxergue o que sempre te disseram ser impossível. Permita-se enxergar essa maravilha e ouvir. E vamos ajudar a ciência também a descobrir mais. Eu não me preocuparia muito com isso vindo na nossa direção. Vai passar e nós vamos ficar fascinadas. A humanidade vai questionar. E alguns vão dizer que sim foi, e outros vão dizer que não, não foi. Mas nós sim estamos sendo observados. Estamos sendo observados. Deus é real, sua alma é real. E essa é a parte de você que vive. E essa é a parte de você que pode estar a bilhões de milhas daqui. E ainda assim de volta aqui ao mesmo tempo. E isso é só colocar isso em palavras humanas. E me lembro de me perguntarem, sabe, o ar toca em você? O vento toca em você? Sabe, nós sabemos tão pouco, a humanidade sabe tão pouco até sobre nossa atmosfera, o que realmente está acontecendo ao nosso redor.
E nós também sabemos tão pouco uns sobre os outros, e tão pouco sobre a natureza. E ainda assim, a humanidade, o ser humano, acha que é altamente inteligente. Eu não tenho educação formal, então de onde vem a minha inteligência? Sabe de onde vem meu conhecimento e sabedoria? Eu não posso pegar um livro como você e ler. Eu nem consigo entrar na internet e pesquisar algo porque eu não sei como fazer isso. E aí seria complicado demais para mim. E aí seria complicado demais pra fazer isso. E eu tenho que sorrir ao pensar nisso, sabe? Porque eu não conseguir entender por causa da dislexia severa me impede de ser contaminada pelo próprio mundo. Existe uma relação harmoniosa lá fora entre todos esses lugares? De novo, é isso que estamos sendo ensinados como seres humanos, que temos que conquistar, lutar, matar e destruir. Isso está até em todos os nossos filmes, toda a nossa ficção científica. Dessa forma, o universo é um lugar amigável. Ah, a presença de Jesus vindo à Terra, o papel que ele desempenhou, porque ele morreu e, de certa forma, a sua relação com a humanidade. Você pode falar um pouco sobre isso do seu ponto de vista? Eu diria que Jesus teve sucesso da última vez. Jesus já esteve aqui antes e cada vez nós o destruímos. Porque ele falava de amor, bondade, perdão, todas essas coisas. Essa mensagem está circulando pelo mundo o tempo todo, de todas as formas. Imagine se Jesus voltasse agora e ele ficasse em algum lugar e falasse sobre, sabe, amar seu irmão, acabar com a guerra. Seja gentil. Me foi mostrado que os líderes do mundo ficariam apavorados com ele. Eles logo diriam: é um terrorista, fiquem de olho nele. Pelo simples motivo de que a pessoa comum, e eu diria o camponês, isto é, você e eu, pararia para ouvir. E para mim isso é, sabe, queria que ele voltasse agora, mas nós iríamos matá-lo de novo? Vá e leia a ressurreição e veja o que estão te dizendo. A crucificação e a ressurreição. Veja, você consegue ler nas entrelinhas do que não foi colocado lá? Na tradução, a pessoa comum no mundo vai descobrir isso. Eu só queria que você acordasse e descobrisse isso agora. Então, de novo, é mais um passo na evolução. De novo, é a humanidade abrindo-se espiritualmente, deixando a luz entrar, deixando a luz sair, permitindo-se enxergar e percebendo que tudo volta ao amor, ao cuidado, à compaixão, à compreensão. Todas essas coisas, esses dons que você não pode comprar. E todos vocês estão procurando por eles. Todo ser humano até você, Jonathan. Ele esteve aqui várias vezes e foi morto várias vezes, não apenas naquela sobre a qual escreveram mais recentemente. É um padrão que se repetiu na história da humanidade. Ao dizer escreveram mais recentemente, você se refere à fundação do cristianismo. Sim, a fundação do cristianismo foi apenas a última vez, mas não foi a primeira vez. E potencialmente houve muitas outras vezes antes disso, em que esse mesmo mensageiro, talvez até com o mesmo nome, voltou para compartilhar essa mensagem e a humanidade disse: não, não queremos ouvir isso, é perigoso demais. Mas não é maravilhoso que hoje tantos seres humanos estejam compartilhando essa mensagem? Então vou entender isso como um sim? É. Acho que seria mais difícil levar alguém se essa pessoa saísse agora do que teria sido naquela época. Acho que isolar essa pessoa. E acho que há mais pessoas compartilhando essa mensagem. Mas sim, com certeza acho que entendo onde você quer chegar com isso. A leitura nas entrelinhas da ressurreição. Mãe, agora você tem um dever de casa para fazer e depois voltar para contar. Eu também vou assistir Nárnia de novo porque é o meu favorito. Eu amo Nárnia.
Eu gostaria de saber se você pode nos dar algumas palavras finais de encorajamento ou orientação. Sabe, enquanto eu lia Anjos em Meu Cabelo, obviamente não pude deixar de pensar, sabe, na tradição da profecia. E na ideia de que há pessoas entre nós que, de uma forma ou de outra, estão aqui para comunicar algo. E, em muitos casos, essas pessoas são desacreditadas, ou são xingadas, ou são rejeitadas, ou são trancadas, sabe? E no caso das mulheres, muitas vezes somos chamadas de histéricas e caçadas como bruxas quando dizemos coisas que desafiam o status quo. Mas se você pudesse nos deixar com um pouco de, sabe, se tivéssemos que te perguntar, o que você está aqui para comunicar ao resto de nós com esse conjunto de habilidades? O que seria isso? Estou aqui para passar a mensagem para vocês. E é ainda além da sua compreensão. E, de certa forma, para a humanidade é como irreal. É como se fosse um conto de fadas. Mas eu te amo. Eu amo todo ser humano. Eu amo toda a vida. E é um presente tão precioso estar viva. Não me importa quem você é ou o que fez. Eu te amo. E eu nunca, nunca vou desistir da humanidade. Porque vocês valem a pena. Eu vejo algo em você que você não consegue ver em si mesma. E eu não sei como explicar isso. É a sua alma, essa centelha de luz de Deus, o quanto você é pura e boa. E os humanos usam a palavra potencial. Tudo está além do seu potencial. E você tem todos os dons, cada um de nós. E eu te amo. Você é simplesmente incrível. E eu acredito em você. E eu vejo você. Vejo todos vocês sempre. Da minha vida humana e além. Então nós amamos todos vocês. Obrigada. É realmente incrível poder conversar com você e fascinante ver, sabe, como sua mente funciona, como você funciona e também apreciar o seu senso de humor, porque isso tudo é um assunto muito pesado. E sua vida foi cheia de desafios enormes que você enfrentou com tanta graça. Então nós realmente, realmente agradecemos por isso. Bem, eu tenho que agradecer a vocês duas, porque vocês fizeram perguntas que ninguém tinha feito antes, sabe? E sabe, eu sei que às vezes, humanamente, eu acho difícil colocar em palavras ou te dar o entendimento da forma que você precisa. Vocês dois são incríveis. Continuem com um bom trabalho, fazem parte. Você não percebe isso? Jonathan, sabe, esse é um episódio incomum pra mim. Antes de tudo, estou super impressionada, fascinada com Lorna. E eu tenho que dizer que, assistindo, sabe, ver alguém articular coisas que são tão intuitivamente conhecidas por ela é fascinante pra mim. Aqui vai uma comparação estranha. Quando recebemos Teresa Caputo, a Long Island Medium, eu tive uma sensação clara de que ela estava recebendo informações em tempo real, que ela estava gerenciando ativamente. E eu acho que não é coincidência. Lee Harris, também um canalizador que tivemos no programa, em um episódio extremamente fascinante, também tinha esses elementos. Há algo em certas pessoas e realmente é muito difícil para mim deixar de lado o meu lado científico. Sabe, eu estou tentando entender o que é isso. Agora, o mais pé no chão que eu consigo ser é em dois aspectos, e ambos vieram de Thomas Campbell. A primeira foi quando Thomas Campbell, de repente, começou a experimentar literalmente as conexões energéticas entre as coisas, que ele conseguia detectar visualmente. Ele não estava tendo alucinações, ele não estava tendo um surto psicótico, ele não é doente mental. Ele simplesmente tinha uma habilidade de perceber coisas que estão fora do nosso alcance, da nossa percepção visual. Então, esse foi um ponto, e eu fico pensando, bom, se eu puder extrapolar isso, existem pessoas que percebem coisas assim em um nível ainda mais alto, ou seja, com mais frequência, mais intensidade, e elas podem dar o significado que quiserem para isso. Não sei se isso é verdade, mas são elas que dão o significado. E isso é verdade, eu acho, com T minúsculo. Esse é um ponto. A segunda coisa que estou tomando como referência é
A Descoberta Acidental de Deus, por Thomas Campbell. Como eu descrevi, é reconhecer que existe uma consciência maior, que como uma simulação, como você sabe, uma equação mecânica, um algoritmo, está tendendo a uma entropia cada vez menor, está tendendo a menos caos. Ela quer, com I maiúsculo, ela quer amor, paz, harmonia, beijos, sexo consensual e pirulitos. Sabe? Todas as coisas boas, coisas que poderíamos dizer com certeza. Essas são coisas que ressoam, literalmente ressoam na vibração do amor, aquela abertura que você sente, sabe? O lugar onde seu coração finalmente se abre. Sabe? Quando você dá a luz e fica tipo, meu Deus, sabe? Aquela sensação de amor e conexão que supera, sabe? Qualquer descrição humana. Incluo também experiências psicodélicas em que você pensou, por que não entendo isso sempre? Somos todos amor, está tudo bem. Sim, certo. E ela está lidando com um conjunto de experiências próprias da percepção dela que é muito difícil de traduzir. Então, para mim, que gosto de uma explicação, e para os cientistas que querem entender os mecanismos por trás do que ela está sentindo, isso torna tudo muito desafiador. Quando é como se houvesse um filtro, mas o filtro não é realmente compatível com o que ela está vivenciando. Não, é tipo, Jonathan, descreva a cor da sua camiseta, sabe? Bem, eu posso fazer isso porque ela é preta. Mas o que é preto? Isso é só uma palavra, são 5 letras. Exatamente. 5. BLAZK. São 5 letras em um idioma que a sua família aprendeu muito recentemente, devo acrescentar. Sabe, tipo, isso não é uma coisa, tipo, expanda para o tamanho do universo. É tipo, o que é a palavra preto? Por que estamos tendo essa conversa? Que palavra é essa? Quando tudo é desconstruído até esse nível, aí você fica tipo, o que sobra? Só a alma da sua essência e o seu amor. Por que você diz isso? Você está revirando os olhos como se pensasse. Só restou a bondade que é você. Sim, é verdade, mas tipo, o que vamos almoçar? Outra coisa que me impressionou sobre Lorna Byrne. Ela tem filhos. Ela precisa se virar no mundo. Ela teve que alimentar bebês. Um dos filhos dela era celíaco quando bebê. Então ela estava lidando com o mundo médico e ao mesmo tempo ela estava criando os filhos. Sem dinheiro nem mesmo para conseguir comprar para ele a comida adequada, ele teve uma vida cheia de dificuldades e ela parece ter conseguido lidar com isso. Bem, então é aí que eu quero chegar com o que estou dizendo, é que ainda precisamos comprar, sabe, decidir o que vai ser o almoço, existe a experiência espiritual e existe a experiência física. E essas duas coisas, de certa forma, estão entrelaçadas e conectadas. E ainda assim, também fico pensando em como navegar na realidade física e não simplesmente me perder no amor. Porque isso acontece. Tipo, sim, o amor pode nos guiar. E também sinto que existe um tipo de questionamento racional que precisamos manter como seres conscientes e racionais que estão integrando suas habilidades extrasensoriais. Se for só habilidade extrasensorial, eu realmente acho que fica muito difícil construir carro se você também está totalmente ciente de todos os anjos na fábrica, porque você vai se distrair e não vai colocar as porcas e parafusos direito, e aí alguém vai acabar sofrendo um acidente de carro. Ela realmente trabalhava na oficina do pai. Bem, eu acho que o importante, sabe, de se lembrar é que ela realmente, sabe, ela não, pelo que parece, não entra na internet. O jeito como ela interage com o mundo é muito diferente. E sabe como falamos na introdução e como ela mencionou, eles achavam que ela, sabe, tinha atraso no desenvolvimento. Eles achavam que havia algo muito, muito errado com ela. E então, o jeito como ela funcionava, sabe, fez com que ela conseguisse passar por uma vida bem desafiadora. Mas ela literalmente disse que esses eram seus amigos, as pessoas com quem ela conversava, os anjos com quem ela falava, eram quem a confortavam e faziam com que ela não se sentisse tão isolada. Mas isso realmente é uma habilidade muito, muito incomum. E não só uma habilidade incomum, mas também uma explicação incomum, sabe, de como ela funciona no mundo. E eu fico tão curiosa para saber como é ser filha dela, sabe? Como é ser criada por uma mãe que tem esse tipo de conexão. E quero dizer, esse livro realmente, ele te leva por tantas histórias específicas de momentos, onde ela foi salva por sugestões de anjos sobre para onde ir e o que fazer.
Maneiras pelas quais ela recebeu informações sobre seus filhos ainda não nascidos, sobre as perdas que ela sofreu e até mesmo sobre seu amado Joe. Ela conseguia ver os lugares no corpo dele que estavam, sabe, começando a falhar, como se ela andasse pelo mundo com isso. Por isso eu perguntei pra ela, isso é uma bênção ou um fardo? E até mesmo essa pergunta está fora do alcance da compreensão dela, porque esses são julgamentos humanos, não é? Ouvimos de Lee Harris que ele usou sua habilidade de canalização para escapar de um incêndio. Havia um incêndio se aproximando e todo mundo estava indo para um lado e ele estava com medo e pensou, bem, acabei de lembrar que posso canalizar. E então os anjos da guarda dele disseram para ele ir em outra direção e ele conseguiu escapar. E uma das perguntas que eu tinha era tipo, por que ela? Também soava um pouco presunçoso. Tipo, por que ela conseguiu se salvar? E talvez a resposta, eu mesma vou responder pra mim. Talvez a resposta seja que ela não escolheu isso. Ela não pediu. Ela não, sabe, ganhou algum tipo de loteria para receber essa proteção. Ela acredita que, de certa forma, todos nós tivemos acesso a esse tipo de orientação. E, nesse caso, todos poderíamos ser salvos, certo? Ou nós podemos aprender a ter esse tipo de acesso para enxergar em vez de apenas olhar, certo? E uma das coisas interessantes que acaba se tornando quase entra no campo religioso, sabe? Não do debate, mas da discussão, é que o cristianismo tem um grande componente de salvação, sabe? É algo muito específico. E isso está embutido na estrutura, sabe? Desse conjunto de crenças sobre salvação e como alguém morreu no seu lugar, certo? Pelos seus pecados. É interessante que esse tipo de frase vai fazer sentido para alguém que está nessa tradição. A outra coisa que foi um padrão repetido que ouvimos é quando perguntamos como as pessoas começam a acessar mais informações, receber downloads, se conectar com seus guias. O primeiro passo é abrir a mente para a possibilidade de que isso pode acontecer. Número 1. Então, no final do livro Anjos em Meus Cabelos, 12 maneiras de se conectar com seu anjo da guarda. Número 1. Suspenda sua descrença. Enquanto você está sentada lendo isso, reconheça o fato de que há um anjo ao seu lado. Se você achar isso difícil, apenas suspenda seu cinismo por um momento e imagine. Tenha um pouco de fé. Esteja aberta à possibilidade de que há alguém ao seu lado que nunca te deixa, nem por um segundo. Alguém esperando e querendo te ajudar. Mesmo que você tenha medo de fazer isso, reconheça seu anjo da guarda e o receba. Se você chegou até aqui neste episódio, queremos saber nos comentários do YouTube se você já teve alguma experiência com seu anjo da guarda. E se não, se você começar na próxima semana a reconhecer seu anjo da guarda, comente, conte pra gente sobre isso. Queremos saber se começar a suspender a descrença aumenta a sua capacidade de acessá-lo. Além disso, número 12. Pergunte ao seu anjo da guarda qual é o seu nome. Lá no Substack, se você ainda não encontrou a comunidade Breaker por lá, dá uma olhada. Maimbi Alex Breakdown no Substack. Talvez façamos um conteúdo especial e exclusivo com materiais liberados só lá, onde Maim, na próxima semana, começa a reconhecer seu anjo da guarda. Vamos ver no que dá. Do nosso breakdown, aquele que esperamos que você nunca tenha. Até a próxima. IMB Alex Breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD.